No ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. A produção é dela. Elaine Brazão, boa noite. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de João Vilela, empresário, advogado, diretor do financeiro da CDL Santos Praia. O homem que assina os cheques. Manda prender e manda soltar. José Geraldo Barbosa, advogado, engenheiro, especialista em meio ambiente. Tio do prefeito. Maxwell Rodrigues, empresário, apresentador do programa Porto e Negócios na Santa Cecília TV. Madrugadas frias e dias com temperaturas amenas. Elaine Brazão vem com a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Quarta-feira a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mesma coisa está se repetindo, né? Exatamente. Muito bem. E as temperaturas? A mesma coisa também. Mínima de 14 e máxima de 25. 14 graus, está muito frio. E no mercado financeiro? A Bovespa caiu 1,57% e encerrou a 101.215 pontos. Tá gelada a Bovespa também. E o dólar? Caiu 0,57 e fechou a R$ 5,28. No CDL no ar, você fica sabendo que o site Comercializa Santos está com inscrições abertas para micro e pequenos empreendedores. O objetivo é ajudar na exposição e venda de produtos. Pintura no deck do Pescador em São Vicente alerta para assaltos. No chão foram pichadas as palavras roubo e perigo. Polícia acaba com mega festa que levava muita gente. Uma festa clandestina com muita bebida e narguilé estava marcada para sexta-feira em Bertioga. Open Covid, a festa iria rolar no bairro Guaratuba. Da mesma série Open Covid, um bar é fechado em São Bernardo do Campo. Um bar, melhor dizendo, no bairro da Paulicéia, eu tô bêbado, onde cerca de 400 pessoas... Tava no Open House. Tava lá. Ai, meu Deus, um bar no bairro da Paulicéia, onde cerca de 400 pessoas estavam aglomeradas, a maioria sem máscara de proteção contra o coronavírus. Brasil tem 95.078 óbitos registrados de Covid-19. Daqui a pouco, no CDL no ar, a situação nos estados brasileiros. Uma grande explosão em Beirute deixa ao menos 27 mortos e 2.500 feridos. Houve uma detonação em um armazém que guardava fogos de artifício. E tem muito mais nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. João Vilela, boa noite para você. Qual foi o assunto escolhido entre tantos que a gente já fez na abertura deste programa? Oi, boa noite, Roberto, boa noite, Maxwell, boa noite, Zé Geraldo, boa noite a todos, boa noite, Elaine. Eu escolhi a questão da pichação lá, do roubo, do furto lá no deck do pescador. É absurdo, né, que você encontra uma situação dessa, ter que colocar isso, alguém já estava tão desesperado, ou algum tirador de sarro também, vai saber quem que fez esse vandalismo também, que já é um vandalismo, né? Isso prejudica muito a nossa região, sabe? Nós sabemos que tem um problema ali é um lugar que realmente tem muito problema. É um lugar que está totalmente deteriorado, inclusive os lugares, as defensas dele estão todas quebradas, está tudo estragado realmente. E é um lugar que realmente já é famoso em São Vicente por ter assaltos. Infelizmente, nós temos alguns lugares que já são característicos disso na nossa região e isso atrapalha bastante. São lugares que tranquilamente você conseguia colocar uma câmera e deixar o pessoal de alerta, você pegaria o pessoal fazendo a coisa e aí você inibe muito os assaltos. O grande ponto é esse, tem que ter punição, tem que ter fiscalização, e hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, é uma coisa que poderia ser muito melhor feita. Hoje uma câmera custa baratíssimo, você poderia colocar de uma forma muito mais eficiente. As cidades todas têm postes que não cobram nada, a prefeitura não cobra nada das empresas que têm os postes. Poderia ser feito um trabalho, uma parceria de ter câmera nos postes, em troca do uso dos postes. As empresas de eletricidade usam o poste, não pagam nada à prefeitura e ainda sublocam
para as empresas de a cabo. Então é uma coisa que daria para ser feita tranquilamente, fazer uma parceria com as empresas de telefonia ou as empresas a cabo, para que elas colocassem câmeras e se fosse um sistema de monitoramento na prefeitura, junto com a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar. E aí você inibe muito, principalmente nas regiões mais turísticas da cidade. Você não pode aceitar mais que você tenha lugares lindos, turísticos, nas regiões, e você tenha assalto à luz do dia, a qualquer horário. Então, realmente é um trabalho que dá para ser feito por parte da Prefeitura de São Vicente. Muito bem, João Vilela, boa noite para você. Já já a gente traz mais alguns detalhes dessa notícia, dessa pichação que alerta, porque muita gente contou, há relatos de pessoas que foram assaltadas ali. O modus operandi é sempre aquele: 2 de bicicleta, se aproximam, roubam e depois se evadem. Maxwell Rodrigues, boa noite para você. A Boa sua noite. Informação. Boa noite, Roberto. Boa noite, Zé Geraldo, João, todos os ouvintes. É sempre bom a gente estar aqui, né, para que a gente possa debater os assuntos não só da nossa região, mas também do nosso país e notícias também fora do país, né? O fato hoje da explosão que ocorreu no Líbano é um fato que deixou muitas pessoas apreensivas, principalmente aqui na cidade de Santos, haja vista que a gente tem o Porto de Santos aqui do lado, né? E toda vez que a gente tem um incidente como esse, as pessoas ficam bastante preocupadas. O Roberto anunciou com uma explosão de uma fábrica de fogos de artifício, mas aparentemente me parece que não é, Roberto. Me parece que houve ali materiais que foram confiscados e apreendidos ao longo de anos, né? E me parece que era nitrato de sódio, e esse material explodiu, né, naquela localidade, gerando aquele impacto todo que a gente acompanhou aí, principalmente pelas mídias sociais, através do WhatsApp, com vídeos que estavam circulando, né? A gente não tem ainda 100% de certeza, mas aparentemente, pelo que eu apurei, esta é a veracidade do fato que ocorreu. Se nós pudermos retroceder e lembrar, a gente teve um caso parecido aqui no Porto de Santos. Foi, né? verdade. Nós tínhamos cilindros aqui também no Porto de Santos que foram desativados em alto mar. Eu não sei se as pessoas se recordam, mas esses cilindros estavam também abandonados no Porto de Santos e foram desativados em alto mar numa operação fantástica, realizada, operação de cinema mesmo, com balsas, né, para que pudesse proteger a população. Eu fico bastante preocupado com uma notícia como essa, até principalmente porque a gente tem o escoamento muito de óleo e gás aqui pelo Porto de Santos, né? E particularmente falando, eu ainda não vejo um middleware que integre todas essas informações para que a gente tenha, principalmente dentro da autoridade portuária, o controle de absolutamente tudo que entra e sai de dentro do porto e, consequentemente, de que maneira isso está sendo estocado. Vou interromper, você tem notícia urgente. CDL no ar. Notícia urgente. Após 329 testagens de Covid-19 e 140 resultados positivos, Câmara Municipal de Santos suspende a sessão. Os trabalhos são suspensos na Casa de Leis por pelo menos 7 dias. A informação é do jornalista LG Rodrigues, do Diário do Litoral. Repetindo, 329 testagens de Covid-19 e 140 resultados positivos, e a Câmara Municipal suspendeu a sessão. Boa noite, o meu caro Zé Geraldo. Na realidade, Roberto, que nós, enquanto formadores de opinião, nós temos que orientar mais a população e explicar que essa pandemia hoje exige o distanciamento social, porque o que se pretende? Evitar o contágio, não é? Distanciamento social, higiene pessoal, lavar as mãos, aquelas regras todas estipuladas e propugnadas pelas autoridades têm que ser obedecidas. Enquanto nós não tivermos uma vacinação, uma vacina efetiva e que ela possa, de forma eficaz, reduzir o número de pessoas que possam ser contagiadas, nós podemos pensar em atingir aquilo que os técnicos chamam de limiar da imunidade de grupo,
Ou seja, aquilo que se fala imunidade de rebanho, em linguagem popular, para que seja equilibrada. O R que se fala também, que é o número de infecções geradas por uma pessoa que esteja especificamente contaminada em termos de Covid-19, não está ainda determinado, pode ser em torno de 2 para 3 ou de 4 para 5, depende da intensidade, das características daquela pessoa, onde ela está localizada, enfim, exige um estudo matemático, um estudo de abstração muito grande. Isso, o pessoal da Inglaterra, de Oxford, que está agora se destacando na parte de vacinação, eles também, talvez sejam um dos cientistas, o Robert May e mais o Robinson, não me lembro o sobrenome, talvez sejam as principais autoridades hoje no estudo de epidemiológico, da epidemia. Porque o que se pretende fazer é que haja um determinado tempo que aqueles que estão infectados consigam infectar o menor número de pessoas. Não é? E como é que se faz? Essas pessoas que têm possibilidade de ser infectadas já tenham recebido a vacina, não é? Então, vai praticamente esse índice vai reduzindo de, por exemplo, hipoteticamente, se for 4 para 3, para 2, para 1, até menos 1. Então, isto é que se explica. A epidemiologia está diretamente ligada a estudo de matemática, ao estudo de cálculo exponencial. Não é somente sob o ponto de vista clínico. A matemática e o estudo dos vírus estão intrinsecamente ligados. Isso vem desde a época de 1920, etc. Então, o que eu entendo? Que nossos departamentos de matemática das universidades públicas, especialmente de São Paulo, têm que começar a se debruçar bastante sobre isso. Não é só atacar a cura, tem sim que atacar a cura, é importantíssimo buscar vacina eficaz, mas também, simultaneamente, tem que buscar aquele R que nós temos que saber, uma pessoa com, por exemplo, ela seja assintomática, quantas pessoas ela pode mais contaminar. É um estudo de contágio, é um estudo matemático. A regra hoje é distanciamento social, e higiene pessoal. Agora, o que nós estamos observando no estado de São Paulo, por exemplo, diminuiu em menos 9% a média móvel, né? Esse dado é muito importante. Significa que as ações que nós estamos implementando estão seguras. Ou seja, as autoridades estão fazendo. João Vilela, eu quero que você comente essa história da Câmara Municipal. Após 329 testagens de Covid-19, 140 resultados positivos, a Câmara suspende sessão, os trabalhos serão suspensos na Casa de Leis. A informação é do jornalista LG Rodrigues, está publicado agora no site do Diário do Litoral. Acabou de ser publicado, João Vilela. Veja, Roberto, a grande questão, quase 40%, praticamente 40% das pessoas que estavam na Câmara estavam contaminadas. Provavelmente, eu não sei qual que é o teste que fizeram, devem ter feito o PCR, que é aquele mais confiável, que é esse do dedinho lá, de furar o dedinho, esse teste rápido. A gente sabe que a porcentagem, a probabilidade de acerto é muito pequena. Provavelmente foi esse do PCR. E o grande ponto é esse, quanto mais você testar, você vai ver e vai poder isolar as pessoas. O Zé Geraldo falou muito bem que nós temos o isolamento social, é uma forma, a limpeza, a higienização é outra, mas tem que ter a testagem também. Tanto é que na Europa o PCR que era lotado. Quando você usava outro tipo de teste, como esse teste rápido, não era nem contado, nem contabilizado como teste. Era uma informação apenas a mais. Mas a grande questão tem que ter o teste PCR de uma forma mais forte, claro, para você ter mais testagem, e esse que é o ponto. Nós temos que pensar e colocar prioridades no Brasil. Você veja, nós temos um fundo hoje eleitoral de 2 bilhões de reais. A quantidade de milhões de testes que a gente poderia fazer de PCR nas pessoas com o valor do fundo eleitoral. São coisas que nós temos que dar prioridade. Tira fundo eleitoral e testa todo mundo que puder testar.
Porque você testando, você consegue tirar a pessoa e falar, ó, você tem que se isolar completamente para você não passar para outra pessoa. Depois de 14 dias ela vai estar provavelmente já curada. A probabilidade é enorme de ela estar curada. E aí ela não passa para mais ninguém. É o que o Zé colocou agora. Nós temos essa taxa de multiplicação por pessoas, é matemática, claro. E esse é o ponto. Então tem que ter o isolamento, sim, distanciamento social, sim, a higienização, sim, e principalmente testagem. Testagem de verdade. Na Câmara fizeram a testagem, 40% estavam. Provavelmente, boa parte desses 40% não tinham nem ideia que estavam. Acho que a maioria, provavelmente, não, ou quase todos, não tinham nem ideia que estavam. Porque eram provavelmente assintomáticos. Senão nem teria saído de casa. Mas sair de casa com febre numa época dessa para qualquer lugar. A não ser que fosse fazer só o teste mesmo. Então, se você for começar a testar todo mundo, você vai ter certeza que vai ter muito mais gente do que a gente imagina contaminada. Os vereadores Benedito Furtado e Sadal Nakai são os que já confirmaram o teste positivo para essa doença, de 329 e testagem 140 positivo. Roberto, sabe o que eu lembro? Eu lembro que há um tempo atrás, né, quando a gente começou a retomar, principalmente presencialmente aqui, né, os comentários, respeitando o distanciamento, evidentemente, a gente falou muito em relação a essa questão do novo normal, né? A gente sempre falou, olha, vai existir o novo normal, mas é impressionante como as pessoas são resistentes às mudanças, né? Como a gente ainda consegue resistir à mudança mesmo no meio de uma pandemia, porque será que seria o momento agora de voltar a ter audiências ali na Câmara dos Vereadores, né? Ou necessariamente a gente poderia continuar fazendo de maneira remota, como era feito, né? Como estava sendo feito, e na verdade continuando a respeitar este tipo de situação, né? Porque é o tipo de condição que, particularmente falando, eu acho que a gente poderia melhorar, e tem impacto direto no que o João falou, na relação do custo, né? Porque aí você diminui deslocamento, você diminui uma série de outros fatores, e eu acreditava muito nesse novo normal, mas francamente falando, e me parece que a população, principalmente o brasileiro, não está ainda adaptado para esse novo normal, que é uma quebra de paradigma, é disruptivo, né? A gente vai ter que se adequar a essa nova realidade, principalmente porque ninguém conhece essa doença. Então, não é o momento de voltar a determinadas situações. Aquilo que é possível se fazer remoto, continua fazendo remoto, né? Porque funcionou muito bem, e dá para continuar dessa maneira. Bom, tem prédios... Só queria colocar desculpa, Roberto, é a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Então nós temos que aprender alguma coisa com isso, Maxwell. O grande ponto é esse. Tanto as autoridades quanto a população têm que aprender que é a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. E se a gente não aprender com isso, que a importância da higiene, da prevenção, eu acho que não aprende nunca mais. Desculpa, Roberto. Não, só ia complementar a informação do Maxwell Rodrigues. Tem prédios inteiros que vão ser desocupados em relação ao... Esse é o novo normal, porque evidentemente, eu falo por mim, né? Eu falo, o que falta pro brasileiro, Roberto, é laboratório, né? Por incrível que pareça, as pessoas não fazem laboratório. Ainda mais com essa porcaria dessa mídia social agora, todo mundo é tudólogo, todo mundo entende absolutamente de tudo e dá a sua opinião, é verdade, né? Dá a sua opinião sem fazer laboratório. Então, assim... Não, e sem ter conhecimento nenhum. O camarada fato, sai ali, né? Criticando, então, sai falando. sai dando porrada. Enfim, eu vi as pessoas dizendo, pô, a praia tá lotada. Porcaria, tá nada. A praia não tá lotada. Eu fui na praia 2 dias esse final de semana, a praia não tá lotada. O Santista, ele tem educação em certos pontos. Ele é educado, ele sabe respeitar. Tem 5% da população que não respeita. Tem, mas isso tem no mundo todo. Isso aqui não é privilégio só de Santos, né? Então, evidentemente que, falando em laboratório, por que eu falei em laboratório? Porque eu mudei certas relações dentro da minha empresa. Então, assim, os meus funcionários administrativos, financeiros, compras, estão em casa. Não vou voltar. Muito dificilmente vão voltar, vão continuar no trabalho home office. Funcionou, e funcionou muito bem, e está funcionando, e tem até melhor qualidade de vida, porque ela pode acordar com o filho, pode dar café da manhã pro filho, depois tratar das coisas. Óbvio, você tem que se regrar, você tem que se educar muito mais nessa relação. Evidente que você tem que ser mais disciplinado, mas é a nova realidade. A gente está vivendo um mundo disruptivo. Essa nova geração que vem agora é uma geração que vai vir com o DNA de tecnologia. Sabe o que eu me sinto, essa nossa geração? Parece que a gente ainda está resistindo à máquina de escrever, Roberto, juro. Parece que a gente está continuando querendo resistir à máquina de escrever enquanto está todo mundo usando o computador. Então, assim,
acabou, né? A pandemia veio para ser disruptiva nessa questão tecnológica. Então tem que se adaptar a isso, não tem como ser diferente. Olha só, a gente tinha convidado o vereador Sadal Nakai para participar aqui do CDL no ar, e o Gustavo, que é assessor do vereador, mandou informação para a gente confirmando. O vereador Sadal Nakai testou positivo para o Covid-19 no teste rápido realizado nesta terça-feira na Câmara de Santos. Ele não tem sintomas e foi orientado a cumprir o isolamento em casa. A informação, portanto, está confirmada pelo Gustavo, que é assessor do vereador Sadal Nakai. Então, o teste rápido confirmou 140 resultados positivos de 329 testagens na Câmara Municipal Santista. E volta tudo agora o que era antes, trabalhos remotos. Maxwell Rodrigues, como você pediu. Miro Ramírez, boa noite a todos. O Marcelo Meneghelli por aqui já, o José Roberto Frutuoso, o Antônio Luiz de Souza. Boa noite, programa de muita qualidade e conteúdo. Antônio Luiz de Souza, que é presidente da CDL Praia Grande. O Marcelo Moura, boa noite a todos da bancada e ao prefeito João Vilela. Ele já intitulou você como prefeito, João Vilela. O que você diz sobre isso? Eu agradeço, mas nós estamos ainda numa pré-campanha ainda, não está nada definido, não teve convenção de ninguém ainda nem Mas deveria... você é o cara do Novo. Eu passei no processo seletivo do Partido Novo no ano passado. Não começa. Claro, mas assim, a regra é essa, Mas você é o escolhido do partido. Sim, eu sou vai ter, do partido. vai ter convenção, mas teu convenção. nome é o teu nome, não vai mudar. Meu nome, mas temos algumas regras legais que nós temos que obedecer para não ficar colocando uma candidatura antecipada, por exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado. É uma época de muito cuidado agora para evitar certas coisas que a lei, e a lei é muito boa nesse sentido, porque senão começaria já essa corrida eleitoral desde o início, né? Então a pessoa já começaria jogando para os holofotes as coisas têm que ter uma regra, tem que ter uma data certa. Como o Maxwell falou, tem que ter a disciplina para as coisas, né? Maxwell, não tem jeito. Mas eu agradeço, claro, a lembrança da pessoa. O Luciano Abílio está por aqui, boa noite a todos e a todas. Já ele manda alguma aqui pra gente, que ele sempre dá aquelas alfinetadinhas. O Jair Jubilato, boa noite, Roberto, Elaine e aos componentes da bancada, parabéns pelas programações abordadas, muito obrigado, Jair, obrigado pela audiência. Olha, o número de mortos em Beirute aumentou, já são pelo menos 50. Não há informações sobre a causa do impacto. Não Acabei tem de receber aqui, tem muita especulação, né? Eu recebi de uma fonte bastante confiável, né? Que aparentemente parece que é amônia, e foi um processo de manutenção, foi fazer uma solda para evitar um furto naquela localidade e parece que gerou essa explosão. Volto a dizer, muita especulação, mas uma fonte bastante confiável. São as primeiras informações que vão chegando. O Maxwell Rodrigues, que é apresentador do programa Porto Negócios da Santa Cecília TV, por sorte está aqui no programa hoje, tem muitos contatos no mundo afora e ele vai trazendo essas informações no decorrer do programa. A explosão aconteceu perto de um terminal na zona portuária e deixou ao menos 2.700 feridos, de acordo com a contagem oficial. Hoje, nos telejornais da noite, certamente será repercutida aquela imagem da explosão que provoca um cogumelo como se fosse uma bomba atômica. João Vilela, um negócio impressionante. Assustador realmente. Quando você começa a ver explodindo, aquelas explosões, parecem fogos de artifício sendo explodidos. Você fala, poxa, é grave tudo, mas quando dá aquela explosão, é uma coisa que assusta muito, 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 muito. Aí você começa a ver as imagens, realmente é trágico. São coisas que são alarmantes. O Maxwell conhece muito bem o Porto de Santos, estava até conversando antes de começar o programa. É assustador aqui em Santos também, né, Maxwell? O Zé Geraldo, as imagens mostram uma grande coluna de fumaça avermelhada sobre a área. O governo libanês, no início, falava em 30 mortos, já chegaram a 50. Em entrevista a uma rede de televisão, o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan, disse que há cerca de 2.700 feridos. O primeiro-ministro libanês
disse em pronunciamento que o país enfrenta uma catástrofe e declarou luto oficial de um dia. Ele disse também que o governo irá investigar os responsáveis pelo armazém que funcionava no porto da capital desde 2014. Apesar do país já ter sido alvo de terroristas e viver um período de instabilidade política, não há evidência, até o momento, de que se trate de um atentado terrorista. No Twitter da Marinha Brasileira, a informação de que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima, a Unifil da Marinha do Brasil, estão bem e não há feridos após a explosão ocorrida hoje em Beirute. A fragata Independência encontra-se operando no mar normalmente. O navio estava distante do local no momento da explosão. O Maxwell Rodrigues acaba de receber no celular dele imagens do local. E olha, a diferença, Roberto, é o que era e como ficou. Uma terra arrasada. Terra arrasada. Absolutamente tudo destruído, Zé Geraldo. Roberto, afastada a hipótese de atos terroristas, o que se pode dizer que houve uma negligência, porque a substância que estava estocada é sulfato de amônia. Sulfato de amônia é um explosivo, além de ser também utilizado como sal, adicionando-se ácido sulfúrico, se torna um nutriente, se torna um fosfato que produz, que atua como nutriente. Sulfato de amônia é utilizado para uma série de coisas, inclusive fabricação de explosivo para as armas, pólvoras, etc. Agora, por que eu falo que é negligência? Porque não dá para entender que numa instalação portuária, presume-se, perto, tenha um depósito de fogos de artifício com base em sulfato de amônia desde 2014. Houve sim uma negligência ou imperícia técnica, seja lá o que for. O que nós esperamos, sob o ponto de vista de Brasil, que nós possamos evocar as autoridades portuárias e que se possa normatizar esse tipo de empresa que opera com esse tipo de produto químico. Porque é deveras preocupante, porque a explosão causada é resultado disso. Então, que nós tenhamos isso e possamos aproveitar esse exemplo e verificar, checar, por exemplo, aqui na nossa urbe, como é que nós estamos em termos de acondicionamento, em termos de recebimento, transporte, qual é o tempo de estocagem desse material saindo do navio, indo para a terra. Tudo isso tem que ser normatizado, as autoridades têm que sair em campo e observar isso, não somente sob o ponto de vista de estocagem, mas logística, para que a gente não possa, no futuro, incorrer num problema semelhante e talvez até, quiçá nunca, uma catástrofe desse nível. Bom, o Zé Geraldo é engenheiro químico e conhece muito bem do que está falando. Se foi essas primeiras informações, a gente está trazendo, inclusive, com exclusividade aqui para o nosso programa, de uma fonte do Maxwell Rodrigues, que pode ter havido um grave acidente na questão de uma solda. E, Roberto, o Zé estava falando, comentando, a gente já teve o caso aqui no Porto de Santos, que foi aquele incêndio da Ultracargo, A gente acompanhou, ele teve repercussão mundial e, como eu disse no início do programa, apesar da notícia urgente que acabou chegando, nós tivemos também os cilindros aqui que foram, na verdade, não explodidos, mas eles foram, de alguma maneira, desativados em alto mar, foram removidos. Uma grande operação. Estavam aqui no Porto de Santos há muito tempo. Eu acho, assim, a gente tem uma série de associações, a gente tem principalmente a autoridade portuária aqui na região, a cidade de Santos, o João é candidato a prefeito, pré-candidato, tem outros também, mas precisam olhar para o porto, A gente tem que ter um banco de dados específico de toda a informação de movimentação de carga. Informação é o que é importante no mundo
atual. Quanto mais informado você é, mais rápido é a tua tomada de decisão, né? O Zé Geraldo falou em relação ao que é movimentado dentro do porto. Isso é importante a gente ter conhecimento. A cidade de Santos, a região metropolitana, ter conhecimento. A gente teve aquele incidente da Locafrio, não sei se vocês se recordam, né? Mas ninguém sabia qual era o produto. Estavam jogando água, né? Não podia jogar. Como é que não sabe qual é o produto, né? A gente tem hoje todo terminal tem um TOS, um Terminal Operation System, que você sabe qual é a carga que entra, qual é a carga que sai, né? Você tem documentação para isso. Então, assim, não dá mais para a gente viver em 2020, Marcos, né? Com esse tipo de situação, principalmente que beira aqui no quintal da nossa casa. A gente recebe, João, para que a gente entenda, né? Já até catalogaram desta maneira navio-bomba. Eu não acho que é navio-bomba, né? Porque ele não vem para cá para explodir, mas eles o potencial. O potencial que ele tem, né? Por estar transitando aqui com muito combustível e outras questões que podem ser explosivas. Então, eu acho isso bastante preocupante. A cada instante vem chegando uma nova atualização do número de mortos. Começou com 25, passou para 27, depois para 50 e agora está em 73. Você viu o tamanho da área? Eu te mostrei aqui na foto, né? Infelizmente os ouvintes não conseguem ver. Mas é terra arrasada. Lembra aquele filme de destruição que você tem do planeta, né? Aqueles filmes que vai destruindo tudo. Parece terra Mad Max, arrasada. né? Isso é terra arrasada. Mas, Maxwell, só queria colocar um ponto que no Porto de Santos. Não é Mad Maxwell. Mas, Maxwell, uma coisa importante: nós não temos um sistema de bombeiros integrado ao Porto de Santos. Qualquer indústria, e o Porto é uma indústria, não deixa de ser um tipo de indústria. Você tem o PAN, né? Mas você não tem hoje um sistema integrado dos bombeiros sabendo cada carga que entra, cada sistema que você tem que ter. Tem que ter um sistema integrado de bombeiros ali. A gente viu quando teve aquele problema do incêndio, e vamos lembrar que foi no dia 2 de abril de 2015 que teve aquele grande incêndio aqui na nossa cidade. 2 de abril de 2015, e nenhuma atitude foi tomada. Nós já temos 5 anos depois. Nós estamos em 2020. Foi 2 de abril de 2015 e não tomamos nenhuma atitude. Teve um incêndio violentíssimo, não conseguia se apagar o incêndio, foi um absurdo completo. E veja, não tomamos nenhuma atitude. Nós temos que ter um corpo de bombeiros especializado, como o Maxwell falou também, tem que ter um sistema integrado para que todos saibam, as pessoas responsáveis, o que está entrando, como é que se combate isso, como é que pode ser feito. Se nós temos um preparo para poder combater o que aconteceu, porque todo porto, é natural isso, traz todos os equipamentos. Eu vou ser provocativo, se o senhor me permitir. Claro, né? Tem uma série de pré-candidatos também que ouvem o nosso programa aqui, que estão aqui também no nosso programa. Sei que o Roberto tem acesso a todos eles. Eu acho que caberia um debate com todos os pré-candidatos para que a gente falasse do Porto, especificamente. A maior locomotiva econômica que a gente tem aqui na nossa região. Fala-se de educação, fala-se de saúde, fala-se de uma série de outros fatores que são importantes, tanto quanto o Porto de Santos. E eu acho que esses pré-candidatos, francamente falando, João, eu sei que você é um deles, tem de ser preparado para trabalhar com o setor portuário. A Secretaria de Portos de Santos, ela tem que estar roda com roda, motor com motor, com o governo federal, né? Porque a gente tem o maior porto da América Latina aqui no nosso quintal. Então a gente tem que ter uma Secretaria de Portos pujante, né, e atuante para que a gente possa ter representatividade e a cidade não fique exclusivamente com o ônus da operação portuária, mas também tem a propriedade de trabalhar com o bônus da operação. Olha, antes da gente ir para o nosso rápido intervalo, a Regina Lúcia Villani, boa noite a todos. O comentarista Maxwell tem razão em termos, porque também nunca se viu tanta corrupção numa pandemia. Haja vista, dá uma clicadinha ali, abre a mensagem dela que está um pouquinho grande. Haja vista o que a nossa Câmara de Vereadores fez semana passada, porque só criticar o povo, diz ela aqui. O Rodrigo Carini, uma pergunta se foi acidente, se foi acidente, porque a equipe de radiação estava no local. Para mim, isso foi arquitetado, pois o Líbano tem muitos inimigos. O Jefferson Queiroz passa por aqui e dá boa noite. Bom, a autoridade do país, o primeiro-ministro libanês Hassan Diab, disse que ele não acredita, e pelo menos até o momento não há evidências de que foi um ataque terrorista.
Também não acredito não, Também viu, não. Roberto? Francamente falando, não é propósito ali do Talibã pegar pessoas, né, civis. Não, e o lugar não é o acho que ideal, não tem o não seria DNA, essa, francamente falando, de terrorismo. A gente pode estar enganado, né? É um termômetro, é um cheiro. Mas eu acho que não é. Eu acho que é um incidente mesmo que aconteceu pelas informações que estão chegando, né? São produtos que estavam armazenados no porto há muito tempo, né? E isso é um risco bastante grande, percebe? Não é prioridade só nossa aqui não, né? Sim. Esse é um problema mundial, né? Então a prevenção, ela é muito melhor do que a correção, e evidente como incidentes como esse. Uma explosão sem precedentes, 73 mortes até o momento, 2.700 feridos e dizimou ali grande parte daquele terminal portuário. 6h37, não sai daí não, que a gente volta rápido. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM 107,7 com o CDL no ar. 6h40 agora, 20 minutos para as 7 da noite. Elaine Brazão tem participação no WhatsApp. Eu pedi um negócio para ela, Como depois derrubar no a meio do produtora, caminho eu pensei em outra coisa e já pedi outra coisa para ela. É assim que funciona o negócio aqui, minha filha? Exatamente, Quem não está precisa aí? enrolar mais que já deu aqui, ó. Olá, boa noite. Hoje, mais tarde, no Expediente, na sintonia do programa Paulo César Taxista. Muito bom, um dos melhores táxis dessa cidade de Santos, o do César Taxista. Eu vou falar isso, o resto vai ficar com ciúme. Jefferson vai ficar com ciúme, Andrei vai ficar com ciúme, todo mundo vai ficar com ciúme. Eu disse o táxi, o dele, um dos. O do Jefferson Fofinho é o meu preferido. Aliás, eu tenho um trabalho pro Jefferson, depois ele fala comigo. Segue. Eita, Jair Jubilato do Gonzaga, boa noite a todos e demais integrantes da mesa do CDL no ar. Infelizmente, em todas as cidades da Baixada Santista, está à mercê dos bandidos. As câmeras de segurança nos postes e também em edifícios poderiam coibir um pouco, pelo menos, os casos de assalto e ainda conseguir identificar os meliantes. João Vilela, você falou em câmeras de monitoramento lá no deck do pescador em São Vicente, ocorrências de assaltos com ciclistas, os bandidinhos mequetrefes que chegam lá de parzinho de bicicleta, encosta na pessoa, rouba o celular, rouba a bolsa e sai a milhão. Você falou disso. 1 minuto para você responder o nosso ouvinte aqui. Não, ele está todo certo em relação a... Nós temos que ter fiscalização, a prevenção nas câmeras em postes. É possível fazer uma parceria com as empresas que, vejam, elas ganham dinheiro com isso. As empresas de energia ganham dinheiro com os postes. E o munícipe não tem ganho nada.
É possível fazer um trabalho com eles, que eles já têm as fibras todas passadas para o cabo. É possível fazer um trabalho bem mais inteligente e com custo baixíssimo ou sem custo até poder público. Quando você tem uma fiscalização maior, vai inibir essas pessoas de fazer esses atos. Agora, claro que tem que ser uma coisa em conjunto. Tem que ter também o pessoal que pensa na receptação, porque se furta alguma coisa, tem alguém recebendo esse celular, recebendo essas coisas todas. Então tem que ser um trabalho de inteligência da polícia, junto com a prefeitura. Tem que ser uma coisa integrada entre os entes, senão você não vai conseguir resolver nada. Tem pergunta para o Maxwell Rodrigues, do nosso ouvinte. O Marcelo fala: o que o Maxwell achou do nosso plano diretor do nosso Porto de Santos? Marcelo, boa noite. Excelente pergunta, né? Primeiro, eu costumo sempre dizer que eu não gosto muito da nomenclatura PDZ, eu mudaria, PDZ. né? Eu mudaria para PZD, porque eu acho que primeiro você cuida do zoneamento para depois do desenvolvimento, né? Fala plano de desenvolvimento e zoneamento. Não, você não desenvolve para zonear, né? Você zoneia para depois desenvolver. Esse plano de desenvolvimento do Porto de Santos apresentado, ele mostra uma série de dados ali que principalmente, no meu entendimento, ainda não foram comprovados tecnicamente. Principalmente o alto volume de movimentação de cargas esperado para os próximos anos. Eu acho que isso não está relacionado ao zoneamento, e sim à linha, principalmente, de navios que vai aportar no Porto de Santos. Ou seja, quanto mais navio, maior será o volume de movimentação de carga. É importante a gente frisar também a questão da competitividade. Outros portos no Brasil estão roubando cargas do Porto de Santos, já não é de hoje, né? A gente já conhece isso de outros carnavais, né? Assim a gente pode dizer. E algo também que eu senti falta, principalmente nesse plano de desenvolvimento, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que falar em mão de obra, de que maneira a gente poderia, né, capacitar esta mão de obra, principalmente uma vez que a gente vai ter um avanço vertiginoso tecnológico nos portos do Brasil. A gente já vem avançando tecnologicamente e evidentemente que a gente precisa capacitar essa mão de obra para que a gente não tenha o escoamento dessa mão de obra, principalmente para outros centros, como São Paulo, né, que são grandes polos de contratação. E isso a gente sofre muito aqui dentro da nossa região. Fazer a clusterização é algo importante? É algo importante. Se você for se transformar num hub port. Falando em hub port, Roberto, já sei que você vai me perguntar. Opa, hoje 10 da noite. E a dragagem? Falando da dragagem, só para concluir. Se é hub port, cadê a dragagem? Né? Porque a gente precisa receber navios de grande porte. Lógico. E tudo isso, que era a pergunta que o Roberto me fez, a gente vai discutir hoje, Marcelo, 22 horas no Porto e Negócios, o novo PDZ do Porto de Santos. Então, Marcelo, fica atento à programação da Santa Cecília TV, 10 da noite, com a apresentação 21 horas hoje, 21, acabaram de me avisar. 22 horas tem Rumos e Desafios, eles estão fazendo um especial sobre política, né? Então hoje o Porto e Negócio vai ao ar 21 horas. Vai antecipar, então, 9 da noite, não perca, na Santa Cecília TV, Porto e Negócios, com Maxwell Rodrigues. Sabe tudo de Porto esse menino. O Dário Villani fazendo uma pergunta para o Zé Geraldo Barbosa. Com esses casos todos na Câmara Municipal de Santos, isso mostra que as repartições públicas, de um modo geral, não têm condições sanitárias para a volta das atividades, o que reforça a postura dos funcionários do fórum que se recusaram a voltar ao trabalho. Zé, você concorda com o Dário Villani? Eu concordo, sim, no que diz respeito, digamos assim, à ausência de procedimentos a serem claramente obedecidos e disciplina, né, na Câmara Municipal, porque tem muita gente lá. Eu acho que se o nosso amigo Rui de Rossi fosse um pouquinho mais exigente, exigisse um distanciamento social, quer dizer, mais disciplina sobre isso, com marcação séria, eu acho que dava para diminuir bastante e aí manter a nossa Câmara aberta, porque a Câmara é uma instituição para todos nós, é o povo representado pelos nossos edis que está lá. Então é difícil você conseguir ver a nossa Câmara funcionando só virtualmente. Então há necessidade sim que ela seja presencial. E tudo é possível desde que se faça de uma forma disciplinar e organizada. Quanto ao fórum, também eu entendo que os funcionários têm razão em exigir, mas eles têm que entender que nós temos na outra ponta os funcionários da saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, etc., na luta. E eles teriam que ter na luta. O que eles têm que exigir é equipamentos, kits de proteção, regras de distanciamento social,
mas nunca greve. Nós estamos numa fase do nosso país que há necessidade que haja um esforço coletivo de todos nós. Todos nós nos precisamos mutuamente. Então, ver o fórum fechado, sem funcionários, não soa bem. É eticamente reprovável. 6h46 agora. Dicas CDL no ar. Conexões do Poder. Com o Marcelo de Giuseppe. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Roberto César. Nos últimos anos, o STF, de forma inconstitucional, vem ocupando o espaço dos poderes executivo e legislativo, criando ou reformando leis. Chama a atenção a excentricidade e a ilegalidade das decisões tomadas pela Corte, principalmente quando se trata do avanço sobre os direitos fundamentais, tais como o direito à liberdade de expressão. A imprensa nacional e internacional, formada quase em sua totalidade por pessoas de esquerda, assiste calado ou comemorando essas ilegalidades. Afinal, as vítimas do Leviatã são os conservadores, em sua maioria apoiadores do atual presidente da República. A imprensa deve ter consciência de que apenas no primeiro mandato, Jair Bolsonaro nomeará 2 novos ministros do STF. E caso ele seja reeleito, terá a oportunidade de nomear mais 2 membros da corte, ou seja, caso não ocorra nenhum afastamento por motivos de saúde, impeachment ou por motivos pessoais, em 2027 o STF terá um novo perfil ideológico, trabalhando com as mesmas leis absurdas criadas por esse STF. A imprensa deve ter consciência que daqui 10 anos não existirá youtubers infantilizados para falar e fazer o que ela não tem coragem de fazer, mas que poderá existir um Estado opressor e vingativo em suas costas. Eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político do Instituto de Planejamento Estratégico IBESP. Um abraço a você, Roberto, aos amigos da bancada e especialmente aos ouvintes do CDL no ar. Grande Marcelo de Giuseppe. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. 6h48. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Elaine Brazão, a participação dos nossos ouvintes. Jefferson Queiroz, ele apareceu. Ele pergunta se a Câmara não tem condições, como a escola pode ter? João Vilela. Não, sem dúvida. A Câmara é um absurdo o que aconteceu. 40% da Câmara está com Covid. E as pessoas, pelo que parece, não estavam sabendo, né? As pessoas estavam lá achando que ia fazer um teste e não sabiam que essa quantidade toda. Escola vai ser complicado, realmente. Infelizmente, vai demorar muito tempo para as escolas. Eu acredito que só com a vacina e ela for bem sucedida, ainda tem esse risco. É um risco. A gente está sonhando com a vacina para voltar à situação ou com a imunidade de rebanho. Mas posso que uma hora vai chegar lá. Uma coisa, Roberto, claro. se você me permitir, João. Sim, politicamente falando, os governantes têm que parar com isso, né? Já prorroga isso para janeiro, para fevereiro do ano que vem. Não tem problema nenhum prorrogar. O ano já está perdido. Já foi, e né? já coloca na cabeça dessas mães, desses pais, que a expectativa é fevereiro, né? Não é setembro, não é agosto, não é novembro, para que as pessoas possam se programar também. Essa indefinição deixa as pessoas malucas e as pessoas não conseguem se programar, né? Então você precisa se programar. Então, se vai ser só fevereiro e vai ser remoto o ensino até o final do ano, essa porcaria de remoto também, porque eu acho que é uma porcaria, porque as escolas não se prepararam, a minha opinião, porque eu sento do lado da minha filha para ver lá e eu vejo a dificuldade que existe, não só dos professores, mas também dos alunos. Tem aluno que assiste aula pelo celular, a conexão é ruim, cai, o outro trava, a professora manda o link tá errado. Ninguém estava preparado. Tem que ensinar a copiar, colar, põe um link no browser, tira o link do browser, manda imprimir, depois que imprime, a pessoa tem que responder todas as perguntas. Se não responde todas as perguntas, o link não vai. Quer dizer, é uma loucura, né? Então, assim, resolve essa porcaria, assim, eu tô falando como pai também, né? Resolve. Fala, não, é fevereiro, pronto. Então, assim, a partir de agora, vocês se organizem, né? Porque nós não vamos conseguir voltar com a escola esse ano. E o assunto tá encerrado. E com a potencialidade que tem essa vacina de Oxford, somando mais a vacina da China, há uma possibilidade de que em fevereiro ou pós-carnaval, vamos chamar assim, que a gente não sabe nem se vai ter, que já
tenhamos a vacina e que já grande parte da população já esteja vacinada nesse período do ano, que é março, A vamos gente dizer. nunca sabe, né? A própria Rússia vai começar a vacinar em massa agora em outubro. Vai saber o que vai acontecer. Eles fizeram um teste muito pequeno, com 36 pessoas. A vacina da Rússia é assim, se o teste deu certo, não deu, eles vão vacinar. Vão vacinar. O russo é meio doido nessa parte. Eles são bem ousados, vamos chamar assim. Psicologicamente você fica vacinado, né? Nem que seja um Isso não tem- placebo. é, né? eu Eu tomei, tô Isso tô não bem. quer dizer que você tem Agora, imunidade, mas essa de Oxford, ela psicologicamente você tá bem. Essa vacina de Oxford tá muito adiantada, porque eles estavam pesquisando já da SARS e da MERS. Então eles já tinham todo um sistema, Uma tecnologia para resolver. Eu acredito que a gente vai ter uma boa surpresa, lá para dezembro. Eu tomo vacina da Rússia, eu tomo vacina Da dos onde Estados for. Unidos, de Oxford. E de eu Itajaí, você tô toma? batendo aqui Do no- prefeito de Itajaí, você toma a vacina dele? Não, essa não. Essa não. Essa não, João. É que eu acho que não vai dar tempo. Não, porque não, pula, vamos, gente. Próximo assunto Não, da é pauta. uma cura. Esse não é eu tomo vacina até da China, João. Claro. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. O Santos vive um momento de expectativa após mais uma reprovação de contas da diretoria comandada por José Carlos Pérez na noite de ontem pelo Conselho Deliberativo. Vamos ver nas próximas semanas que impacto isso vai ter no time de futebol e no planejamento para o restante da temporada, com o torcedor preocupado em relação principalmente ao Campeonato Brasileiro, porque tem a questão do rebaixamento. O Santos trabalha ainda com o comando do técnico Gesualdo Ferreira, mas nos bastidores o que se escuta é que o clube procura um outro treinador até para que a campanha que foi feita até este primeiro semestre possa mudar, né? Como eu disse, em virtude do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes são especulados. Se não houver nenhuma negociação fechada até o final de semana, o Gesualdo estreia no Campeonato Brasileiro. Se os dirigentes conseguirem um nome para assumir o cargo, aí sim o treinador português deverá ser dispensado. Mais uma novela na Vila Belmiro que terá capítulos aí com bastante expectativa por parte do torcedor, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Zé Geraldo, você que é do Conselho do Santos Futebol Clube já tem a informação e vai dar em primeira mão neste programa. Gesualdo será demitido e Cuca assumirá o lugar de Gesualdo? Não tem essa informação. Te apertei, hein, Zé? Não tem essa informação, mas continua o português? Olha, hoje o conselho gestor tinha uma reunião. Um dos itens da pauta é esse. Mas eu acredito que o Santos não tem condição de dispensar, porque isso tem um custo muito alto. Mais de 5 milhões de reais. E o Santos não tem dinheiro nenhum. Quanto, Zé? Cortou aqui. Quanto que é o valor? 5 milhões de reais. 5 milhões se mandar embora? E se tiver que mandá-lo, com todos os encargos que ele tem, custa 5 milhões de reais. Putz. E o Santos já tá, né? Numa situação financeira não tá muito boa. Agora. Não pode fazer isso. Obrigado, Zé Geraldo. Grande abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigado ao Maxwell, muito obrigado ao João. João, eu quero mais propostas de você como futuro prefeito. Eu quero expandir a nossa cidade economicamente. Nós temos que pensar mais em inteligência do ponto de vista do desenvolvimento econômico. O resto é papo furado. Maravilha, Zé Geraldo. E a gente estava falando em proposta aqui, Zé. O João tem uma proposta pra gente quinta-feira, Zé. O João tem uma proposta pra gente quinta-feira. Quinta-feira. Foi o que ele falou no intervalo aqui. Ele falou que ia fazer uma proposta pra gente quinta-feira. O Maxwell dá um exemplo de um problema aí, do cilindro que tinha gases, gases, etc., que o Alex, quando era presidente da Codesp antiga, teve que levar, gastou mais. Sabe quanto tempo esses cilindros ficaram hospedados no porto, João? Nos armazéns? Quanto, o Maxwell? Mais de 32 anos. Eu ia falar 20 anos, João. 32, Zé Geraldo? 32 anos, senhor. Nossa. Ele não sabia onde colocar e ficou aí estocado. Com risco total de explodir. Iminente, cara. Igual o que aconteceu em Beirute.
Não igual, mas continha um gás que poderia matar as pessoas. Nossa, que maravilha, hein? Aliás, dizem que Santos vive em cima de uma bomba. Mas o Maxwell foi muito, muito preciso e ele falou, vai ter que ter um debate. Deixa eu te falar um pouco, Roberto. Calma, alguns dos nossos ouvintes, por exemplo, a Fernanda, que é uma podóloga, que ela ouve todo dia o nosso programa. Muito ouve bem. Você aqui na outra rádio que você frequenta, sabe? Você não fala nada. Você tem que falar da Andréia, que é doutora, que é a minha sobrinha querida. A Fernanda? Também, a Fernanda podóloga, preciso ir lá para ela dar um jeito. Vai lá, eu te dou o endereço, você vai lá. Ela é bom. Fã sua, Roberto. Excelente. À noite, pô. Fernanda, um beijo para você. É sua sobrinha? Não, a minha sobrinha é a Andréia, o céu, que ela também te ouve quando ela vai trabalhar e quando ela volta do trabalho. Esse pessoal que é cérebro, pessoal que trabalha, que produz. Do seu sobrinho você não fala quase, né, Zé? Não sei por quê. Ele que não fala comigo. O Zé Geraldo é sensacional. O meu sobrinho não fala comigo. Depois dessa, gente, tchau. João Vilela, paga o churrasco. Um beijo. Tchau, gente, até amanhã. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.